pessoa que está aqui, que o Senhor possa abençoar a vida daquelas pessoas que não puderam estar aqui por algum motivo, que nós venhamos estar aqui nessa noite somente para te adorar. E é isso que eu te peço, desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou estar fazendo a leitura bíblica de Salmos 118, 24. Eu peço à igreja também para se colocar de pé para lermos juntos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Esse versículo, ele lembra a igreja de valorizar o momento presente, adorando a Deus com alegria e gratidão. Agora eu vou estar chamando o Ministério de Louvor. Graça e paz. Amém? Vamos declarar nessa noite que nosso alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Amém? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca. Por quê? Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
declare: vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Eu amo é Cristo. Eu amo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Eu amo é Cristo. Eu amo é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele não merecia, né, tanto sofrimento naquela cruz, né? Era eu que tinha que estar ali. Mas ele me amou tanto que deu sua vida por mim, por você que está aqui essa noite, e por você que está ao alcance de nossas vozes também. Então, adore aquele que fez tudo por mim e por você. Ele está aqui essa noite. Então, somente dê lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele fale ao meu, ao seu coração, e possamos adorá-lo verdadeiramente, na beleza da sua santidade. Aleluia. Ele foi julgado em meu lugar. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida.
Amém. Igreja, pode sentar, em Jesus. Agora eu vou estar chamando a irmã Cíntia, que ela vai trazer uma dinâmica para a igreja. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Irmãos, hoje é o culto dirigido pela juventude. Então vamos agitar um pouco. Queria convidar aqui um voluntário, irmão Marquinho, para ser meu parceiro da dinâmica. Essa música que a gente vai cantar agora vai ser uma música que eu aprendi lá na faculdade. Vai ser uma música que eu aprendi lá na faculdade, no movimento cristão que tem lá. É missionário. Aí essa música fala da volta de Cristo. E quando a viagem chegar, a gente vai para a glória. Aí é uma música muito legal, mas só que tem uma única coisa, que é diferente. As meninas fazem uma coisa e os homens fazem outra. Eu e o Marquinhos aqui vai ensinar como é que faz. Só que aí a primeira parte vai ser na língua do povo. É língua indígena. Depois vai ser em português. Queria pedir para todos colocarem-se de pé. A música, o nome é Tupitila. Ó, a música é assim, ó. Depois eu vou pegar o chocalhinho, aí vocês entendem. Faz assim, ó. Tá, 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 tá. Esse vereu pa Tupitila kumbauauaie. Esse vereu pa Tupitila kumbauauaie. Entenderam? Aí, não, agora pode parar. Agora entra na parte das meninas e dos meninos. Os meninos, vai assim, ó. Tupitila, uauauauê. Aí é assim, ó. Tupitila, 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 tupitila. É assim. Aí tem que fazer assim, ó. Aí as meninas vão fazer diferente. Aí vão fazer assim, ó. Pode segurar o microfone pra mim? Ó, pode assim, ó. Aí vai estar assim, ó. Tedeu, pá, tupitila, lulauá. Pode segurar. Lulauauauê. Aí segura aqui, ó. Segura uma pra aqui, ó. Aí pode fazer com a voz fina. Na hora eu vou falar. Aí pode fazer com a voz fina. Aí vai ser assim, ó. Bate palmas de novo. Tá, 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 tá. Tá, aí vem comigo. Vai. Esse manjereu pa Tupitila do Mauauaie. Esse manjereu pa Tupitila do Mauauaie. Tupitila, tupitila, Amém? Vamos fazer agora de vez? Pegar aqui o bandeirinho. Só deixa eu falar aqui no ritmo. Ei. Segurar. Só deixa eu falar. Tá? Som. Ah, tá. Só deixa eu aqui no ritmo pra vocês saberem, ó. Primeiro eu vou fazer o nome. Tupitila, 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 tupitila.
Aí das mulheres assim, ó. Ó, tenta ler comigo, hein? Esse do EG Upa, Tupitila com Bauauê. Amém? Vamos lá, depois eu vou falar o significado, vai. Ó. Vai. Esse EG Upa, Tupitila com Bauauê. Esse EG Upa, Tupitila com Bauauê. Vai. Pode passar agora para a tradução, a mesma coisa. Agora vocês vão conseguir cantar, tá em português. Olha lá, olha, ó. Mesmo ritmo. Vai, quero ver a animação, hein? Quando a viagem findar, vamos chegar na glória. Quando a viagem findar, vamos chegar na glória. Os homens vamos chegar. Agora é assim, ó. Em vez de repetir, assim, ó. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vai. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. O irmão não sabe, mas ela tá treinando para quando o pastor levar a gente lá na tribo indígena para viajar. Aí, na tribo do Cid lá. Amém? Vamos chegar na glória, irmão. Agora eu vou chamar o irmão Marquinhos, né, que vai estar solando nessa noite. Depois de falar em línguas, né? Minha primeira vez. Vamos cantar em português. Seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Acho que todo mundo pode cantar, né? Esse trecho aí junto. Vai tocar, Zé? Não? Cantar? Tá. Então vem. Debaixo de suas asas sinto proteção. Meus pensamentos conheces de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dias de angústia,
socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, proteção, Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Me guiará. Me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Amém. Agora, irmãos, eu quero saber se temos algum visitante essa noite. Temos, gente, o Sandro, né? Que... Enfim, gente. Temos algum aniversariante da semana esta noite? Peço à irmã Sônia que venha aqui à frente. E também peço ao pastor que venha aqui na frente orar pela irmã. Vamos ficar em pé, queridos. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida da nossa irmã em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos engrandecer e exaltar o teu nome por esse dia maravilhoso. Obrigado pela tua igreja reunida neste lugar. E agora, Deus, queremos agradecer pelo aniversário da tua filha. Ó Deus, por mais este ano, Senhor, em que ela completa na tua presença. Muito obrigado porque até aqui o Senhor ajudou. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado a tua filha. E pedimos que seja um ano repleto das tuas ricas bênçãos. O Senhor traga à existência os sonhos, as realizações do Senhor na vida dela. E tudo que ela fizer, Senhor, venha prosperar. E que o Senhor venha abençoá-la poderosamente. Nós agradecemos ao Senhor por esta noite, pela tua filha, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
Agora eu vou querer chamar os irmãos para louvar o hino do cantor cristão e os irmãos vão estar com a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas. Quatro, 449. Ousados proclamai. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai. E pra salvar rebelde, seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o céu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertar da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar a pregoar o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a lua, por Cristo em seu lugar. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante venceu o seu poder, ser firmes, persistentes na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertar da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar a pregoar o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a lua, por Cristo em no seu lugar. A luta, pois, ó crente, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno e imenso amor. Novas combatendo cobiça, corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar a pregoar o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e a lua, por Cristo em no seu lugar. Glória a Deus. Agora eu vou estar chamando o pastor para trazer a palavra e vou pedir para a Nathalie estar orando, agradecendo pelos dízimos e ofertas e pela vida do pastor. Oremos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta noite, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pai, agora eu quero te agradecer
por cada pessoa que ofertou e dizimou em tua casa, Pai. Abençoe aquelas que não puderam vir também esta noite por algum motivo, Pai. Pai, agora eu quero te pedir para abençoar a vida do teu filho, Pai, que estará entregando a tua palavra e regando nossas vidas com tua palavra e teu poder, Pai. Pai, muito obrigada por tudo e que eu também quero te agradecer pela semana de oração que se encerrou. Pai, muito obrigada por tudo que tens feito e tudo que há de fazer. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gadol Elohai. Se é para falar em línguas, vamos falar em línguas. Gadol Elohai, como é aí? Agora eu esqueci. Gadol Elohai, quão grande é meu Deus. Certo? Cíntia, qual é a tribo? Isso, tribo Guarani. Queridos, você pode sentar. Percebi que alguns sentaram. Acho que... mas você pode sentar. Eu quero agradecer muito a Deus. Gadol Elohai, Shiroki Gadol. E aí eu estou tentando lembrar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Que Gadol Elohai. Viu? Essa daí é o hebraico mesmo, né? Gadol Elohai. E que benção. Isso é bom, né? A juventude do Senhor, né? Dirigindo o culto, participando. Coisa linda. Fiquei muito feliz. Peço perdão, Marquinhos, que não ter funcionado o meu violão. A gente vai ajustar, né? E as coisas vão caminhando. Queridos, eu estou nesse mês de dezembro ministrando sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E tem um texto muito especial que se encontra em Lucas, capítulo 1, verso 26 ao verso 38, que é o anúncio. O nascimento de Jesus é anunciado. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, prestasse bastante atenção e que Deus falasse com você, Deus fale com você nesta noite. Porque nós estamos no mês do nascimento. Pastor, Jesus não nasceu em dezembro, isso eu sei, né? Mas sabemos que comemoramos e devemos comemorar o nascimento. E esse texto, ele fala sobre o anúncio, propriamente dito. Na semana passada, falei de Isaías, em que Isaías anuncia, profetiza a vinda do Senhor. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né? O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, né? E agora vou falar desse texto que é o anúncio que Deus dá à humanidade da vinda do Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Olha para o lado aí e diz assim, irmão. Olha para o lado aí e diz, irmão. Fica quietinho em nome de Jesus. Isso. Você está com a autoridade de Deus para falar isso para ele aí. Presta atenção que agora o Deus quer falar contigo. Amém? Não que não tenha falado pelos louvores, falou muito pelos louvores, mas também pela palavra. Diz assim, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó,
e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus nada há impossível, não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Você vai ler aí o versículo 35. Rápido, vamos? Amém. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida, obrigado pelo culto que nós já estamos, ó Deus, cultuando ao Senhor, entregando o nosso melhor. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Agora que a tua palavra foi lida, Senhor, usa a nossa vida, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar em cada um de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor separou para esta noite. Muito obrigado pela vinda do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pelo presente maior que o Senhor nos deu, que é a vida do seu Filho. Ó Deus, ter vindo a esse mundo, ó Deus, ter sido entregue para morrer por nós e nos salvar. Muito obrigado. Louvado seja Deus por esse momento tão maravilhoso, ó Deus, que foi a vinda do teu Filho. E que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nessa noite, para a honra e a glória do teu eterno nome. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu ia falar para vocês sentarem, mas vocês já estão sentados. O costume é terrível, né? Mas, querido, pense em notícias boas. Que notícia que nós podemos dizer que para a humanidade foi boa? Que notícia que você pode pensar aí comigo agora? Falar assim: pastor, foi uma notícia maravilhosa. Durante décadas, por exemplo, pessoas viveram com enfermidades tamanhas e que um belo dia algum cientista, os médicos, os biomédicos desenvolveram e falou assim: olha, tem uma vacina agora. Você vai ter condições de ficar imune. Você pode olhar, por exemplo, notícias maravilhosas que chegaram à humanidade e que fizeram toda a diferença. Por exemplo, quando a rádio ou quando a televisão anunciou o fim das guerras, cessou a guerra, chegou a paz, agora é hora de reconstruir tudo, é hora de mudar, é hora de melhorar. São notícias assim que impactaram verdadeiramente o mundo. Mas nenhuma notícia dada a este mundo foi mais importante e mais feliz do que a notícia da vinda do Senhor Jesus a este mundo. Nenhuma notícia dada a este mundo se compara à notícia da vinda de Jesus a este mundo. Eu te explico. Você pode salvar uma humanidade de doenças. Você pode salvar a humanidade de uma guerra. Mas você não pode salvar, com as outras notícias, uma humanidade da salvação, da perdição eterna.
Você pode salvar a humanidade de tantas dificuldades, mas somente uma notícia que chegou ao mundo pode mudar a história da humanidade. A salvação, a presença de Deus entre os homens. Essa é a maior e melhor notícia dada ao mundo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que essa notícia chegou. E Deus chama, e Deus fala que o menino ia nascer, que Jesus ia nascer, e que o Salvador viria, e que o Salvador estaria entre nós, e que o Salvador seria esse Jesus, que o Salvador abriria a mão da sua glória, que o Salvador se entregaria por mim e por você. E a Bíblia diz que Deus anuncia a vinda do Senhor Jesus. Primeiramente, pelos profetas. A Bíblia diz que Moisés anuncia a vinda do Senhor. A Bíblia diz que Isaías anuncia a vinda do Senhor. A Bíblia diz que o anjo anuncia a vinda do Senhor. A Bíblia diz que todo o Antigo Testamento fala da vinda do Senhor. E agora Deus chega diante dessa mulher e faz um anúncio. E aí eu quero pensar com você sobre essa notícia maravilhosa que foi dada, sobre essa notícia tão esperada. A palavra do Senhor me mostra que era prometida desde o Gênesis. No Gênesis diz, capítulo 3, verso 15, que porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência, e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já era um anúncio de Jesus. Já era um prenúncio de que Jesus viria. Mas agora Deus coloca em prática. Agora Deus torna isso real. E aí Deus vai dizer, diz a palavra do Senhor, que Deus chama o anjo Gabriel. O anjo Gabriel só aparece 2 vezes na Bíblia, ou melhor, 3 vezes. No livro de Lucas e no livro de Daniel. Chama o anjo Gabriel e diz: agora você vai lá anunciar. O tempo foi justamente o tempo que a Bíblia vai dizer no 6º mês de gestação de Isabel, em que Isabel esperava um filho que era João Batista. Mas agora que Gabriel anuncia o nascimento de João Batista, agora ele também anuncia o nascimento do Senhor Jesus. Mas pense comigo. Ele não procurou os palácios romanos. Ele não procurou os centros políticos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele não procurou Jerusalém. Ele não procurou um centro religioso, mas uma pequena aldeia desprezada, que ninguém dava nada por essa aldeia. Ele não procura uma princesa que está nos palácios. Ele não procura um pai para esse Jesus que está vivendo no palácio real, mas ele procura uma cidade desprezada e uma mulher, uma jovem que a Bíblia diz que era escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Sabe o que eu entendo? Quando muitos esperavam Jesus vindo pelos palácios, vindo com suas guerras, Jesus vem de forma muito humilde. Jesus vem de forma muito simples. A Bíblia diz que ele não tinha um lugar onde encostar sua cabeça. Até o jumento que ele anda é emprestado. Isso é para dizer para mim e para você que o reino dele já não é desse mundo. E eu já vou falar sobre o reino. Mas ele escolhe um mensageiro. O mensageiro é o anjo Gabriel, que vem enviado da parte de Deus e que vai a essa cidade chamada Nazaré. E anuncia a esta jovem, a esta virgem,
que nós conhecemos por nome Maria. E diz: uma virgem que estava comprometida a casar-se com um jovem, um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Primeiro, eu quero destacar o mensageiro, é o anjo Gabriel enviado por Deus. Em segundo, eu quero destacar essa jovem, essa mulher que nós conhecemos por nome Maria. A Bíblia diz que era uma virgem, que não tinha tido nenhum relacionamento, em que não tinha tido nenhum casamento, mas que ela estava prometida para um jovem. É interessante você pensar comigo que um noivado daquela época era um noivado que deveria se concluir no casamento. E que se houvesse um rompimento do noivado, esse noivado era através também de um divórcio. E se, por exemplo, no caminho, o homem morresse, aquela mulher, ela era considerada uma virgem viúva. E ela tinha esse título. Deus olha para Maria e acha em Maria graça. O anjo saúda Maria, melhor falando, dizendo assim: salve, agraciada. Era uma mulher muito especial. Era uma mulher separada por Deus. E nós corremos um risco muito grande de não valorizar esta mulher. Por quê? Porque ela fez parte da vinda do Senhor Jesus. Deus olha para a terra e encontra esta mulher numa cidade de Nazaré, chamada Nazaré, uma cidade que tinha centenas de pessoas, não era milhares de pessoas, era uma cidade muito pequena, desprezado. Só para você ter uma ideia, que a cidade que ela morava, a Bíblia diz que Filipe, depois que encontra Jesus, vai chamar Natanael. Natanael, venha ver, eu encontrei Jesus. Aí Natanael chega para Filipe e diz assim: Filipe, pode vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa de Nazaré? A palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 1, verso 46, que Filipe chega para Natanael e diz o seguinte: vem ver que o Jesus, o prometido, veio de lá. E aí Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, de uma forma desprezando aquela cidade tão simples, desprezando aquela cidade tão deixada de lado. A gente corre o risco de achar que as coisas que têm valor são as coisas em que mais aparecem aos olhos humanos. E por isso que muitas vezes nós deixamos de dar valor a que significa Maria. Maria foi muito importante. Maria foi a mãe de Jesus e Maria foi agraciada por Deus. Mas presta só atenção numa coisa. Ela era uma jovem simples, comprometida em casamento com José, vivendo na casa de seu pai, mas a Bíblia diz que ela era virgem. Ela não tinha tido relacionamento nenhum com nenhum homem. Após o nascimento de Jesus, ela viveu a vida dela normalmente. Ela foi ter o seu casamento com José, seguiu-se os filhos, mas ela deu à luz ao Senhor Jesus. E a gente corre o risco de não valorizar Maria. Por quê? Porque a gente não coloca ela na posição de agraciada. A grande dificuldade que temos, por exemplo, é que as pessoas também colocam Maria num lugar onde ela não está. Algumas pessoas, por exemplo, diz que a tradução
Achaste graça diante de Deus, na versão Almeida Revista Atualizada, ela pode ser traduzida por Ave Maria cheia de graça. Essa é uma tradução errônea, porque ela não é essa que oferece graça a ninguém. Quem ofereceu graça a ela foi o próprio Deus. Quem agraciou foi o próprio Deus. Então, nós corremos um risco de não valorizar Maria e desprezá-la, mas ela tem o seu papel muito importante. Mas também nós corremos o risco de colocá-la como intercessora, como aquela que liga Deus aos homens. Na verdade, a própria Bíblia, a própria Maria, reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e reconhece que ela está dando a luz não a um homem normal, ela está dando a luz ao Filho de Deus, ao Filho do Deus Altíssimo. E quando o anjo anuncia, o anjo diz a ela: salve, graciada, porque tu foste escolhida para dar a luz ao Filho do Deus vivo. Valorize Maria. Não coloque Maria aonde ela não está. Valorize Maria, mas não coloque ela como intercessora. Eu estava vendo um podcast, e tem uns podcasts muito top. E tem uns caras que eu gosto de ver, ele falava o seguinte. Ele falava que, tá bom, você não considera Maria, mas colocava Maria entre os homens e Jesus. Então, ela seria uma intercessora também. Não, a Bíblia não coloca Maria como intercessora. A Bíblia coloca Maria como uma mulher muito especial. Mas o intercessor é Jesus. Mas o Senhor é Jesus. Quando ela diz que quando diz que achaste graça diante de Deus, não pode ser traduzido por Ave Maria cheia de graça. Tem que ser traduzida como aquela que Deus deu graça a ela. E coisa linda, que Deus escolhe Maria. E se Maria é escolhida, irmãos, é um presente de Deus. É uma bênção de Deus, tamanha, que Deus dá a essa mulher. Mas ela sabia que Jesus estaria vindo a esse mundo para ser entregue. A palavra do Senhor me mostra qual foi a mensagem dada pelo anjo Gabriel. Nesse texto a Bíblia diz: e aproximando-se dela o anjo disse: salve, graciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar o que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. A Bíblia diz que a mensagem que o anjo anuncia a Maria era que ela daria a luz ao filho e colocaria o seu nome Jesus. E este será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, deu o trono e o seu pai. Trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Ela recebe essa mensagem. Mas presta sua atenção numa coisa. Como seria isso? Como aconteceria isso? A mensagem diz que você ficará grávida e dará à luz a um filho que chamará por nome de Jesus. Como isso aconteceria? A Bíblia diz que o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que a nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, haveria uma concepção, haveria um nascimento virginal, mas sem relação humana. Somente uma intervenção de Deus. Somente uma intervenção do Espírito Santo de Deus. O poder do Altíssimo, o Espírito Santo de Deus envolveria Maria e daria isso. Aí você pode pensar comigo assim: pastor, que história doida.
Esse negócio do anúncio do Senhor Jesus, eu não acredito, não. Eu acredito no que a ciência mostra. Eu acredito nas coisas que eu consigo comprovar. Presta atenção numa coisa. O anúncio pode ser muito diferente do que a gente é acostumado a ver. Mas a verdade é, a Bíblia comprova que Jesus veio ao mundo. A história comprova que Jesus veio ao mundo. A Bíblia comprova que Jesus foi entregue para morrer numa cruz e morreu, ao terceiro dia ressuscitou. A história comprova que Jesus subiu numa cruz, foi ao terceiro dia e desceu à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou. E aí você não pode acreditar no anúncio que Jesus foi feito através dele, o anúncio que foi feito para o seu nascimento. Você pode sair daqui não acreditando, mas será que não é possível? Quando o anjo anuncia, Maria não fica com dúvida. Maria simplesmente começa a perguntar, como será isso? Sabe o que o anjo fala para ela? Você lembra de Isabel, tua prima? Isabel é de idade avançada, Zacarias de idade avançada, e ela está grávida. Aquela que era estéril, ela está grávida. E por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer o meu propósito, cumprir o meu propósito na tua vida? A palavra do Senhor diz que Deus invade, toma conta daquela mulher, muda a história dela e faz um milagre, porque o nascimento de Jesus é um milagre. E por que Jesus veio em forma humana, sem concepção humana, mas uma concepção vinda do Espírito Santo, para justamente mostrar para mim e para você que ele não é igual a mim e a você. Eu tive que ter um pai, você teve que ter um pai. É interessante, eu estava lendo isso. Por exemplo, se fosse só Maria que estivesse dando luz a Jesus, não nasceria homem, porque quem é responsável por fazer o sexo da criança é quem? Pai. Os cromossomos que dizem, né, os entendidos aí, quem dá o sexo, quem escolhe o sexo é o pai. Eu escolhi 2 meninas, né? E a mãe não entra nisso. E a palavra do Senhor mostra que Jesus foi concebido no ventre daquela mulher pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O nascimento de Jesus foi real. A concepção de Jesus foi real. Ele nasceu de uma pobre, de uma virgem, e ele foi concebido pelo Espírito Santo. Se aí ela tem dúvida, Deus fala para ela, olha para Isabel, avançada de idade, mas eu fui lá e dei luz, ou melhor, eu fui lá e dei condições a ela de gerar. Por que Jesus não veio da mesma forma que nós? Porque como é que ele pode vir da mesma forma que nós, se ele é Deus? Se ele é divino? A palavra do Senhor mostra que ele, na verdade, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E ele veio em forma humana. O poder do Altíssimo te envolverá. E você se achará grávida e dará a luz ao Filho de Deus. Olha que notícia maravilhosa. E aí você pode pensar comigo que a mensagem que ela recebe também é destinada a ela para mostrar para ela quem ela está dando a luz. A Bíblia diz que ela está dando a luz ao Salvador. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se, pôs a pensar o que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, ficará grávida e darás a um filho a quem chamará pelo nome Jesus. Jesus quer dizer o Salvador. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso em outra versão, na revista atualizada, em Mateus capítulo 1, verso 21. Ela está dando a luz ao Senhor Jesus, que é Salvador, aquele que entregou a sua vida para morrer
no meu e no teu lugar. Aquele em que a Bíblia, em Atos capítulo 4, verso 12, diz que em nenhum outro há salvação. Aquele que diz, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Ela está dando a luz ao Salvador Jesus, ao Salvador da minha e da tua alma. Mas ele diz também, a palavra do Senhor diz que ele será grande. Versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isaías 9:6 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Filipenses 2:9 diz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ela está dando a luz ao Senhor Jesus, que o nome dele está acima de todo nome. Versículo 3 de capítulo 1 de Hebreus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. A Bíblia diz que esse Jesus que ela está dando à luz, ele é rei eterno. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A palavra do Senhor diz em Apocalipse capítulo 11, verso 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou no nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Daniel capítulo 7, verso 14, foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens, todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele é o rei eterno. Jesus está sendo anunciado àquela mulher, e ela está dando a luz a um rei eterno. A Bíblia diz em Salmos 145, verso 13, o teu reino é reino de todos os séculos, o teu domínio permanece para sempre. Esse é o Senhor que ela dá a luz. Mas a Bíblia também diz que este Senhor que ela dá à luz é santo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus os fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 22, ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Hebreus capítulo 7, versículo 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus. A palavra do Senhor anunciada a Maria, Maria, você vai dar a luz de uma forma poderosa, de uma forma milagrosa, mas esse será o Salvador do mundo, o Rei eterno, o Santo dos santos, aquele que será o que salvará uma humanidade, aquele que será entregue para salvar a humanidade. Esta mulher recebe a maior e melhor notícia, e essa notícia também chegou até nós nessa noite. Jesus nasceu, irmãos, e ele veio para nos salvar. A Bíblia me mostra isso. E aí você pode pensar, o que é que eu faço com isso, pastor? Você pode sair daqui achando que isso é uma balela. Isso é uma história. E como eu disse, a Bíblia confirma, a história confirma. Nós sabemos que, por exemplo, a história se divide antes de Cristo, depois de Cristo. A gente sabe que a história se divide entre o Antigo e Novo Testamento. A gente sabe que Deus anunciou a vinda do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós precisamos ter uma postura diante desse nascimento. Como disse, irmãos, o anjo Gabriel foi muito importante. O anjo Gabriel foi usado por Deus para trazer a notícia. Maria foi muito importante porque foi ela que recebeu a notícia do nascimento do Salvador, e foi ela que deu a luz a esse Salvador. Mas a maior e melhor notícia é que Jesus veio, nasceu, e é Natal. Nós precisamos comemorar, precisamos ser
gratos a Deus por esse momento maravilhoso. A palavra do Senhor diz que ela foi aquela que deu a luz a Jesus, mas o Senhor Jesus, ele é divino e ele veio por mim e por você, e você pode sair daqui da mesma forma. Pastor, eu não acredito nisso. Eu digo para você, você precisa acreditar. Você precisa crer. Sabe por quê? Porque ele veio para mim, veio para você. O Natal chega em nós quando nós reconhecemos quem é o verdadeiro dono do Natal. Natal não é presente, Natal não são luzes. Embora é muito bom a gente dar presente, embora é muito bom a gente comemorar no final do ano, porque a gente junta Natal, Ano Novo, todo mundo só quer saber de comer, só quer saber de encontrar família. E precisamos comer, precisamos viver a família, mas o maior presente foi Jesus para nós. O maior presente foi Jesus para nós. Você pode sair daqui achando assim, já ouvi falar tanto de Natal. O Natal acontece, já ouvi falar tanto desse nascimento, mas verdadeiramente só acontece quando ele nasce em nós. Verdadeiramente só acontece quando nós reconhecemos esse Jesus que veio. Algumas religiões, por exemplo, dizem que Jesus é um profeta. Outras religiões dizem que Jesus é um Deus, como outros deuses. Algumas religiões dizem que Jesus fez parte da história. Algumas filosofias vão dizer que Jesus foi muito importante. Algumas religiões, por exemplo, uma mais específica, vai dizer que Jesus foi aquele que veio e teve o grau máximo, abaixo de Deus. Mas aí você pode pensar comigo que quem veio ao mundo foi esse Senhor Santo, Salvador, Rei dos Reis, aquele que foi para ser entregue, foi dado para ser entregue por mim e por você. E aí a grande pergunta, como reagir a essa grande revelação? Quando nós vemos Deus anunciando a Maria, como nós vemos Deus anunciando ao mundo, nós temos algumas reações que a gente precisa observar. A palavra do Senhor diz que teve um homem, Simeão, que ele viu Jesus no templo. Quando ele chega a ver Jesus para ser apresentado no templo, a Bíblia diz que ele faz assim: agora pode despedir o seu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Teve um dia que eu cheguei lá em casa, eu cheguei para minha mãe, disse assim: mãe, tomou remédio? Tomei. Anunciei que a Andressa estava vindo, que Sheila estava grávida. Aí cheguei lá no meu sogro, meu pai trabalhando no meu sogro, falei: quero contar uma notícia. Que notícia? Sheila está grávida. E aí meu pai olha para mim e disse assim: agora eu posso morrer. Agora posso ir embora. Está aí vivo até hoje. Vai ver os netos dos netos, em nome de Jesus. Que reação a gente tem diante de nascimentos? Simeão chega e fala assim: Senhor, agora pode despedir o seu servo em paz. Sabe por quê? Que agora meus olhos viram a salvação. A gente pode, por exemplo, fazer como os magos, como os reis magos, e oferecer o que a gente tem de melhor: incenso, ouro e mirra. Chegar para ele e oferecer, porque ele é o Senhor que nasceu, ele é o único que pode dar vida e vida em abundância, ele é o único que veio salvar o mundo. E a gente pode também fazer igual Maria, que muitas vezes a gente não entende, como ela não entendia. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse nascimento? A Bíblia diz que o anjo explica para ela: olha, poder do Altíssimo te envolverá,
E como você pode ver, Isabel, que era estéril, vai dar luz, você também vai dar luz, porque será um nascimento através de um grande milagre. Aí a Maria chega, tá bom, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Sabe o que é isso? Que ela agora aceita a missão, que ela reconhece aquilo que Deus tinha feito por ela. E aí a Bíblia diz que a partir dali, ela dá luz a Jesus. Jesus é levado ao templo para ser consagrado a Deus. Jesus cresce no meio dos doutores. Jesus aparece aos 12 anos, quando eles vão à festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus está ali discutindo com os doutores. E Maria sabia que Jesus iria também cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele, que ele iria fazer parte de uma caminhada, de uma cruz para ser entregue. Mas ela disse assim: eis-me aqui, estou pronta, eu quero. Qual é a reação que temos com o anúncio do nascimento de Jesus? Pastor, para mim é mais uma festa, é só para juntar a família, que é bom. Pastor, é só para eu comprar presente para o meu sobrinho. Natal para mim perdeu o sentido. O Natal muitas vezes para nós perde o sentido quando a gente esquece quem é o verdadeiro aniversariante do dia. O Natal às vezes se esquece, perde sentido para nós quando esquecemos de quem é o centro da mensagem. O centro da mensagem não foi o anjo Gabriel. O centro da mensagem não foi Maria, o centro da mensagem foi o Senhor Jesus sendo anunciado a este mundo. Que reação nós temos com relação ao nascimento de Jesus? Podemos ter reação como de Maria: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, eu conheço o teu nascimento, e entregar a nossa vida a Ele, porque o que Ele quer é que eu e você reconheçamos que Ele veio em carne, que eu e você reconheçamos que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Qual é a reação que temos? Muitos estão preocupados com presente, muitos estão preocupados com festa, mas eu quero dizer para você: seja grato a Deus pelo Salvador que Ele enviou para você. E foi um presente tão bom. Eu não posso deixar de citar esse texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de quê? De tal maneira. Não entra em palavras. Não consigo mensurar. Eu só sei dizer que Deus me amou e me mandou o que Ele tinha de melhor. Posso dizer para você, nada melhor vai acontecer no mundo. O melhor já aconteceu. Jesus é o melhor. Jesus é o top. Jesus é o que está acima de tudo. É o maior e melhor presente que podemos ganhar neste mundo. Jesus é o maior presente. Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira, eu não merecia. Ele manda o seu Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não seja condenado, mas tenha direito à vida eterna, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu desejo nessa noite é que você entenda o que aconteceu com Maria, o que aconteceu no mundo. Jesus veio, ele foi real, mas ele veio para salvar a mim e a você. Ele foi o presente de Deus para este mundo. Ele foi entregue por mim e por você. E nós precisamos nessa noite nos dobrarmos
diante dele, diante da sua majestade, diante desse presente maravilhoso. E eu posso dizer para você, comemore o Natal, celebre o Natal. Ah, pastor, perdi a graça, perdeu a graça nada. Jesus é o presente melhor que você teve nesse mundo. Comemore o Natal, celebre o Natal, mas nunca esqueça. O que ele veio por mim e por você. Que a gente tenha a postura de Maria. Aqui está o teu servo. Aqui está o teu filho. O nascimento de Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. Desde o Éden e os profetas. Ele é o Salvador, o Filho do Altíssimo, o Eterno, o Rei Eterno, o Santo de Deus. João, capítulo 1, verso 14, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Assim como Maria respondeu, aqui está a serva do Senhor, nós também podemos ser chamados nessa noite a obedecer e confiar nas promessas de Deus, a entregar a nossa vida a Ele, a agradecer a Ele por tudo que Ele fez. A nossa oração nessa noite é que você, diante do nascimento do Filho de Deus, tenha uma resposta de submissão, uma resposta de fé, uma resposta de entrega, como a resposta dada por Maria. Que possamos dizer como ela: faça em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Eu quero me entregar a ti, Pai, porque o Senhor fez tudo por mim. O Senhor entregou o maior e o melhor presente que eu poderia ganhar. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos reconhecendo nesse Natal? O Natal é Jesus, o maior presente é Jesus. Eu te convido nessa noite a você reconhecer que Ele como seu único e suficiente Salvador e entregar a sua vida. Amém? Vou chamar o ministério de louvor, nós vamos cantar. Vamos dizer a Ele, por Ele. E eu queria que você cantasse isso com o teu coração. Eu queria que você cantasse isso dizendo: é por Ele que eu estou entregando a minha vida. Eu reconheço quem Ele é. Eu reconheço que Ele fez por mim. Eu reconheço que Ele veio em forma humana, de uma forma milagrosa. E reconheço que Ele salvou a minha vida. Reconheça quem Ele é. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. É Ele que eu preciso entregar a minha vida. É Ele que eu preciso reconhecer como verdadeiro Natal. Que Deus abençoe, que Deus fale com você poderosamente nessa noite. O Ministério de Louvor está com a palavra. De desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Exalte esse nome. Estou gastando a minha vida. Fala isso no teu coração nessa noite. Perdendo tudo por amor e com alegria. É somente meus dias. Estou preparando um caminho
cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as minhas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todo dos meus dias declaro ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Aleluia. Perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. É ele de novo. Por ele que eu estou gastando. Aleluia. Glória a Deus. Perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo maior presente que a gente podia ganhar. Obrigado pelo melhor que o Senhor nos deu. Teu Filho Jesus, Pai.
que foi o maior presente para essa humanidade. A maior notícia, Senhor, a melhor notícia. Não é o cessar de uma guerra, não é o fim de uma pandemia, Senhor, mas é a vinda do Teu Filho amado a este mundo, Pai. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque, Deus, nós não merecíamos nada, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor nos amou primeiro. E nos amou de tal maneira, Deus, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Deus, porque o Senhor se fez presente no nosso meio. Entregou o Seu Filho, quer dizer Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E o Senhor nos deu a salvação. O Senhor nos deu, ó Deus, a Tua presença em nosso meio. Obrigado, Deus, porque hoje nós comemoramos o Natal não por causa de datas, não por causa de presentes, Senhor, não por causa de reuniões. Isso é muito bom, Senhor. Mas nós comemoramos o Natal por causa daquele que nasceu, por causa do Seu aniversário, por causa do Senhor Jesus que nasceu, ó Deus, e foi entregue a este mundo. Obrigado, Deus, porque a mensagem chegou até nós. E o Senhor Jesus nasceu. O Senhor Jesus veio a este mundo. Obrigado porque o Senhor Jesus nasceu dentro de nós. E podemos dizer nessa noite como Maria disse: Pai, aqui está o Teu Filho, aqui está a Tua filha, aqui está a Tua igreja. Faça-se a Tua vontade. Só queremos viver o Teu reino, só queremos fazer parte desse reino, só queremos nos entregar ao Senhor, só queremos entregar a nossa vida a Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque esse mesmo Jesus que veio, que entregou a sua vida a nós, também um dia voltará e virá nos buscar. E que a gente viva, ó Deus, essa vida que nós cantamos. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Que a nossa vida seja uma vida de devoção, de entrega ao Senhor. Muito obrigado por toda a história, Senhor. Muito obrigado porque Maria foi muito importante. Muito obrigado, ó Deus, porque o anjo Gabriel foi muito importante. Mas muito obrigado, ó Deus, porque a maior notícia chegou até nós. E nós podemos nessa noite dizer: é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós vivemos para Ele. Ah, Senhor, e nessa noite eu quero entregar, ó Deus, as vidas que aqui se encontram. Senhor, que cada um de nós, Pai, venha reconhecer o Teu nascimento. Que cada um de nós venha reconhecer, ó Deus, o presente que o Senhor é para nós. E que a gente saia daqui, Senhor, diferente. Acreditando, crendo na Tua vida vinda a este lugar. Ó Deus, que a gente saia daqui nesta noite desejando viver para o Senhor. Que a gente saia daqui nessa noite desejando viver algo maravilhoso na Tua presença. Se alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não tomou essa decisão, que essa palavra, ó Deus, venha falar poderosamente ao coração de cada um de nós. E que nós venhamos tomar essa decisão de reconhecer que o Senhor Jesus veio em forma humana, que veio e se entregou por nós, e um dia virá. Ele virá, certamente virá, e reinaremos com o Senhor eternamente. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa esperança. Muito obrigado pelo anúncio da vinda do Teu Filho neste mundo. Muito obrigado pelo presente maior que o Senhor nos deu. Agora, Deus, leve-nos em paz. Se alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, fale com ela, fale com ele nesta noite, que venhamos nos entregar como Maria se entregou. Muito obrigado, seja exaltado, seja glorificado por tudo, para a honra e a glória do Teu eterno nome. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Ele veio a esse mundo, Ele entregou o Seu Filho por nós. Glorifica a Deus, o Natal chegou, irmãos. O Natal é Cristo na nossa vida. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. E agora, meus amados irmãos, que Deus e Seu amor,
Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor. Pode sentar, me dá 2 minutos. Quero passar a palavra ao irmão José para os anúncios dessa